seja muito bem-vinda! Estamos em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. E antes de tudo, vamos nos apresentar. Se você não nos conhece, eu sou a Kátia. Eu sou a Lu. E eu sou a Rafa. E vamos começar mais um episódio com mais uma inspiração que está aqui ao nosso lado. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos paroquiais, para que você não se esqueça de seguir e se inscrever em nossos canais. Fala pra gente, Lu. Se você está no YouTube, segue o nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para receber todas as notificações. A cada 15 dias temos um novo episódio do nosso Pode Mulherar. E também estamos no Spotify, né, Rafa? Sim, no Spotify. Se você está aqui conosco, obrigada, por nos acompanhar. E lembra de seguir a nossa playlist, que a cada 15 dias tem episódio novo também para você acompanhar por aqui também. E lembrando, gente, que esse pod é mais um dos pontos de encontro do nosso Movimento Mulherar. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso Instagram, segue lá a gente, @Movimento Mulherar, porque nós preparamos muitos conteúdos para você, mulher, para que você possa participar, para que você possa fazer parte dessa grande comunidade que é o Movimento Mulherar. E lembrando também que no ano que vem, no mês de março, nós já teremos o nosso próximo evento. Fala aí, Dudu, pra gente um pouquinho mais do nosso evento. Você que não participou em 2023 vai poder participar em 2024, mas que você também que foi no nosso primeiro evento como idealizadoras, você já pode garantir o seu ingresso para o evento de 2024. Será no dia 3 de março, um domingo. Esse é um domingo para você se conectar com outras mulheres, para você evoluir, para você despertar. Então, já temos os ingressos à venda no Simpla, com preços promocionais. Então, entra no Simpla, está o link na bio do Instagram. Você pode entrar lá e garantir o seu ingresso. Depois, só vai. Não pensa muito, já vai lá e garante. E para você saber um pouquinho mais do evento também, no nosso Instagram tem muitos recortes, frases, das palestrantes, também vídeos. Eu recomendo que, se você ainda tá na dúvida e não conhece, segue lá para conhecer um pouquinho mais. E hoje, Rafa, mais uma convidada super especial. Tenho certeza que vai ser mais um momento aqui de troca, para que a gente possa conhecer mais mulheres, dar voz a mais mulheres. E eu vou pedir para a Rafa apresentar hoje a nossa convidada. Rafa, por favor. Que honra apresentar, então, hoje quem tá aqui com a gente, ela que é mineira e caiu em Concórdia. Depois eu vou contar um pouquinho mais como é que ela caiu em Concórdia, vocês vão ficar sabendo também. Ela é mãe do Felipe e criadora e idealizadora da Sofione, essa marca que vocês estão vendo aqui na nossa mesa, e os produtos incríveis que vocês também vão saber um pouquinho mais. Ela, Alice Soares Brito, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. O nosso Pode Mulherar é um espaço para a gente conhecer mulheres. Conhecer histórias inspiradoras, conhecer histórias de superação. Cada mulher traz consigo uma história relevante, Toda mulher tem uma história vivida, tem sonhos, e é isso que a gente gosta de compartilhar aqui no nosso podcast, porque sempre uma história pode inspirar outras mulheres. Com certeza. E eu tenho certeza que a história da Alice vai inspirar muitas mulheres que estão assistindo esse podcast. Eu espero que ajude pelo menos um pouquinho. Com certeza vai ajudar. Alice mineira, então, é? Sim, sou mineira. Sou de Ipatinga, Minas Gerais. Eu saí de Minas já fazem 15 anos. Eu fui estudar na Federal Rural do Rio de Janeiro. Fui fazer física, porque eu queria ser astronauta. Olha, daí que vem o segredo do filho. Já fica um spoiler aí, pessoal. Sim, bem novinha eu queria ser astronauta. Eu fui fazer física, mas na verdade nessa época eu queria fazer engenharia química, Passei em Química Industrial também na Federal de Alfenas, em Minas Gerais, mas eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu fiz física, depois eu fui para Engenharia de Materiais, onde eu me formei em 2016. E como que você veio parar aqui nessa cidade chamada Concórdia? Eu sempre gostei muito do Sul. Sul, assim, já era uma paixão sem conhecer a paixão que me trouxe, Esse paixão. Boa, bom trocadilho, pessoal. Eu fui pro Rio de Janeiro lá estudar, E lá eu participava de um grupo que era Salinha Azul. Era uma salinha de apoio terapêutico para os alunos. E lá eu aplicava Reiki.
Por 5 anos eu apliquei reiki voluntariamente. E eu conheci meu ex-marido, que também era reikiano, e concordiense. E aí nos casamos, tivemos um filho, que é o Felipe. E aí quando o Felipe tinha 2 anos, nós resolvemos vir morar perto de uma das famílias. E aí a transferência para ele era mais fácil para Concórdia. E aí viemos para Concórdia em 2018. Então eu tô aqui desde 2018. Muito bem. E Alice, conta pra gente como é que é ser mãe e empreendedora também. Queria entender um pouquinho disso. É bem doido, né? Não era um sonho, nunca foi ser empreendedora, não era. Eu sempre me vi engenheira dentro de uma grande indústria. Até fiz estágios em grandes indústrias, né? Em 2015 eu fiz estágio em Cubatão, em São Paulo, na usina siderúrgica de Minas Gerais. Então eu sempre gostei daquilo ali, sabe? Era meu ambiente, adorava trabalhar ali. Não me via como empreendedora, mas o Felipe ele nasceu no final da minha graduação. E aí, morando no Rio de Janeiro, sem apoio da família, eu não conseguia trabalhar. E era uma pessoa muito ativa. Então, como que eu falo? Fugiu a palavra. A decisão de vir para Concórdia era isso, morar perto de uma das famílias para eu voltar para minha carreira. Só que vindo para Concórdia, nós abrimos uma empresa, essa empresa ainda existe, de hidromel, né, e cachaça, de bebidas alcoólicas. Eu acabei fazendo o MBA na USP, de gestão de negócios, para gestar, né, administrar a nossa empresa. Porque a área de alimentos era a área do meu ex-marido, então eu cuidava da parte administrativa. Porque aqui eu não conseguia me adequar, porque aqui é muito alimentos, agro, né? Não é a área de materiais. Só que aí depois eu me separei, e aí a empresa ficou só com o ex-marido, e eu tentei me adequar aqui profissionalmente e não consegui. Junto com isso veio um diagnóstico do meu filho, né? O meu filho ele tem TEA, transtorno do espectro autista, então ele tem uma demanda maior que as outras crianças, de terapia intensa. Isso era bem complicado conciliar com CLT. E junto com essa não adequação aqui, né, de profissão, eu acabei indo para o empreendedorismo. E você se encontrou ali? Sim. Hoje eu não me vejo mais assim no CLT, sabe? Antes a desculpa era o Felipe, mas hoje eu não consigo me imaginar numa indústria correndo, muito agitada, sabe? O Felipe, ele trouxe outras percepções para mim, assim, sabe? De aproveitar mais momentos, de ser mais calma, levar a vida de uma outra forma, né? Eu acho que essa vontade de estar dentro de uma empresa veio do meu pai, que ele trabalhou em siderúrgica, justamente nessa aí que eu fiz estágio, né? E eu achava o máximo, assim, trabalhar lá, né? Então eu queria trabalhar dentro de uma grande empresa. E aí veio o Felipe, eu acho que o Felipe veio para me resgatar, e hoje eu não me vejo de outra forma. E como é que é a tua relação com o Felipe? A gente sabe nos bastidores que ele é uma criança incrível, inteligentíssima, que faz perguntas que a gente nem sabe como responder, né? Então conta um pouquinho pra gente da tua relação com ele. Olha, é engraçado, né? Tem as partes que são bem leves, né? Já tivemos as partes mais duras, né? Que foi lá no início do diagnóstico, né? Eu bem cansada com a jornada, parecia que ele não entendia as coisas. E aí, quando veio o diagnóstico, ficou um pouco mais fácil de tentar entender o Felipe, né? Hoje é muito legal, porque ele conversa bastante, ele tem humor, né? E o pai dele falava que eu não tinha humor, e o Felipe tem trazido isso pra mim, sabe? Tudo ele faz uma piada, tudo é engraçado, mas o que ele é muito carinhoso. Eu também sou isso, ele tem de mim, eu sou uma pessoa muito carinhosa, mas é uma relação, assim, divertida, eu e ele, né? A gente é muito companheiro, ele é muito grudado e ele é muito espiritualizado também, né? Ele fala, assim, coisas às vezes que a gente não sabe de onde vem. Ultimamente, a última dele foi assim, que ele estava no céu e ele assinou a papelada para colocar eu e o pai dele em turmas separadas. Ele que separou a gente no céu. Então, assim, cada hora ele vem com uma questão, assim, sabe? Mas é uma cumplicidade, é um amor que parece, eu acredito que realmente é de outra vida. 1 ano antes de eu engravidar, minha mãe sonhou com o Felipe. Ela falou que, ela me ligou, falou que sonhou que estava dando de mãos dadas com um menino, né? E ela achava que era meu filho, que era um amor surreal.
E eu achava que eu não ia ter filhos, porque eu fiz muitas cirurgias de endometriose. Então, hoje o Felipe, assim, realmente é um presente. E é engraçado que, assim, ele tem uma autoestima que eu não tenho, sabe? Eu vivo brigando, assim, pra ter uma autoestima elevada. E ele já tem isso. Às vezes eu falo, sabia que você é meu amor? Eu sei. Sabia que você é lindo? Sim, eu sou. Então, assim, pra ele, nada é pouco, sabe? Ele é bem resolvido. Então, ele me ensina o tempo inteiro. E ele é... Sim, e ele é o homem que me trata bem, sabe? Eu vou buscar ele na escola, nossa, tá de roupa nova, nossa, que lindas suas unhas, você cortou o cabelo, você tá tão bonita, ai, você é o meu amor. Então, assim, Que amor. é um príncipe, assim. Como que foi esse processo da descoberta? Com quantos anos ele estava quando você descobriu? Ele tava com 2, começaram os sintomas, né, que normalmente eles têm uma poda neural significativa aos 2 anos de idade, então parece que é uma regressão, né? Ele falava algumas palavrinhas, ele parou de falar. Mas a gente mudou para cá justamente nos 2 anos. Então a escola foi percebendo, mas a escola ainda esperou, porque achou que era uma adaptação dele, de ter vindo de outro estado. O pai ainda não tinha vindo, nós viemos antes. E aí o Felipe começou a ficar muito, como que eu falo, lunático, assim, longe, sabe, distante. Aí o diagnóstico, ele, né, quando vem, ele dói bastante. E você fica assim, eu não tinha tanta informação sobre autismo, e hoje muitas pessoas não têm, né? Então tu assusta, pra mim autismo era aquele nível 3, né? Era um nível de mais suporte. Então, e eu tava numa busca de voltar a ser Alice profissional, porque eu tava só mãe, 2 anos, 24 horas sendo mãe no Rio de Janeiro, sem poder fazer nada, sem ajuda, sem amigos, sem diversão, e lá perigoso. E aí, quando veio esse diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou ter que parar de trabalhar. Aí, isso pra mim foi assim, meio que egoísmo, não sei, mas foi o meu medo. Eu falei, agora eu vou ter que ficar só em casa. E eu não estava aguentando mais ficar em casa. E aí depois eu aceitei, sabe? Eu fui vendo, e pra mim o que foi mais difícil não foi nem o diagnóstico. Primeiro deu aquele susto, né? A gente entra em negação, mas foi a medicação. Pra mim aceitar a medicação, eu falo que pra mim o diagnóstico não foi tão difícil. A medicação foi. Aceitar a medicação, eu demorei dar a medicação pra ele. Só quando um dia que ele colocou nós 2 em risco no trânsito, aí eu falei, nossa, eu vou ter que dar a medicação. Porque assim, eu pensava, mas ele só não tem nem 3 anos, e é uma medicação controlada, o que eu tô fazendo com ele? E também por causa dessa negação, né? Aí o pai tava distante, e as pessoas falavam, não é, porque ele sempre foi carinhoso, só que é da personalidade dele ser carinhoso, né? Não é porque é autista que vai ser ou agressivo, não pode colocar tudo num bolo só. E aí as pessoas falam, não é. E aí, mas era, sabe? Então, até para eu aceitar dar a medicação, e se não for, ninguém concorda comigo, será que eu tô doida, sabe? Mas aí depois que a gente deu a medicação, aí virou a chave, sabe? 3 meses, assim, depois de medicação e de terapia, outra criança, assim, sabe? Quem acompanhou a evolução dele é uma criança totalmente diferente, né? A Rafa acompanhou aí bastante, outra criança. Outra criança. E porque também foi um diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo a gente fazer a intervenção, melhor. E eu digo assim, que a minha salvação foi o neuro dele. Porque quando ele percebeu a minha negação, ele falou, mãe, se não for, terapia não é medicação errada. Vamos começar com a terapia. A gente tem uma janela aí de 4 meses de plasticidade do cérebro, que ele tinha 2,8. Então, até 3 anos, a criança tem uma plasticidade bem grande do cérebro, né? De formar novas conexões. E aí eu comecei na Reabilite, que é a clínica que a gente tá até hoje. E aí lá eu vi a criança com Down, síndrome de Down, com 2 anos, que tinha troca comigo, sabe? Que conversava. E o Felipe não conversava, e ele não tinha troca. Se você falasse assim, pega o carrinho, ele não sabia o que era o carrinho, sabe? Ele não obedecia comando simples que a gente fala. Via a mamadeira, pega a chupeta. Ele não tinha essa noção que aquilo era mamadeira. Então, aí foi caindo a ficha. Então, assim, eu acho que o neuro, ele foi muito inteligente comigo. Eu acho que se todas as mães tivessem esse neuro, essa frase na hora, talvez o processo seria um pouco mais fácil, sabe? Porque eu fui vendo tanta coisa ali dentro da Reabilite, tanto mais quanto para menos, que aquilo ali foi sendo simples, sabe? Foi sendo só um transtorno, não é uma doença, ele não vai morrer por causa disso, sabe? Então hoje eu me sinto assim abençoada, porque ele me faz ver outros lados, sabe? E eu era uma pessoa assim
que julgava, era uma pessoa que tinha muita vergonha de julgamento, do pensamento dos outros. E aí hoje eu fico lembrando das coisas que eu pedi a Deus há anos atrás. E aí eu acho que ele me deu o Felipe por isso. Tipo, hoje se o Felipe tem uma crise no meio da rua, podem falar o que for, eu não tenho vergonha. Eu tô preocupada ali com a segurança dele, sabe? E se isso fosse aquela Alice que estava lá na rural, estudante, meu Deus, eu ia achar aquilo ali o fim do mundo, sabe? E hoje, pra mim, não. E aí tudo com ele é bem conversado, bem explicado e ele tá super desenvolvido. Que lindo isso, né, gente? Que lindo quando você consegue perceber uma oportunidade e uma missão que a pessoa vem pra tua vida, né? Muito bonita essa tua fala, Alice. Obrigada. Bem bonita mesmo. E conta pra gente como é que surgiu a Sofione, então. Bom, a Sofione foi nesse processo, né, pós-separação, que eu tentei ir trabalhando, né? Então, aqui em Concórdia, eu comecei a fazer alguns registros no mapa de empresas, ajudava as empresas a abrir registro no mapa, trabalhei com controle de qualidade, como analista de controle de qualidade, e eu fui trabalhar numa empresa como analista de controle de qualidade. Eu fui bem feliz para essa empresa, né? Nossa, eu lembro que eu entrei lá querendo fazer muita coisa. E algumas pessoas que trabalhavam comigo ficaram bem felizes porque achou que eu ia entrar e ia resolver muitas coisas. Só que a gente depende da cultura da empresa. E era uma empresa familiar e que tinha uma visão muito rígida ali em relação à empresa. E muitas coisas ali eu não aceitava. Eu falava, olha, isso tá errado, eu não assino, isso aqui né, não tem a ver comigo, daqui é falta de ética, olha, o laboratório não está adequado, falta uma capela, para a gente fazer esse tipo de análise a gente precisa de uma capela, que é como se fosse uma coifa, sabe, de exaustão, para a gente manipular reagentes perigosos. E aí um dia eu cheguei nesse local que eu trabalhava, nesse laboratório, e eu sentia muito cheiro de ácido sulfúrico. Né? E eu sou técnica em química também. Em Minas Gerais eu fiz técnico em química e eu trabalhei na siderúrgica também em 2005, eu acho, em laboratório químico. Então eu tenho muita experiência com química, com reagente. E o cheiro era nítido de ácido sulfúrico, muito forte. Eu perguntei funcionário por funcionário e perguntei os donos também, porque eu sabia que final de semana, às vezes eles mexiam no laboratório. E eu pedia para não mexer, porque às vezes poderia ter algum material ali sujo de ácido e provocar um acidente para eles. Mas eu vi coisas muito... que eu estudei demais, ou que preconceito. Sim, gente. E que eu e a estagiária, quem mandava ali era a dona, que ela sabia o que ela estava fazendo. E a gente falava, não, mas é pelo seu bem, né? Enfim. E aí eu chamei a estagiária, que hoje é bem amiga minha. Ela é médica veterinária e ela era estagiária lá. Eu falei, olha, cuidado, tá com muito cheiro de ácido sulfúrico, vamos limpar tudo que a gente vai usar e vamos limpar bem a bancada, porque tá muito forte. Tá bom. Nós fomos fazer uma análise que era microbiológica, não tinha nem a ver com ácido sulfúrico. E a gente tava distante, ela fazendo e eu tava na lateral dela. E para quem mexe com química sabe que álcool sulfúrico, ácido sulfúrico desidrata álcool etílico. Então isso provoca uma explosão, porque ele desidrata. E tava muito forte no ambiente o cheiro. E aí ela foi fazer a análise ali com álcool do meu lado e simplesmente eu só lembro do barulho, que foi assim, sabe? Tipo um fogo, um vento assim. E aí eu caí de costas, eu não lembrava, não tinha chuveiro de emergência, daí eu fui pra pia, abri a pia, como era pandemia eu tava com uma máscara, que era de algodão, e eu falei pra ela, calma, é ácido sulfúrico. Primeiro ela não respondia, eu acho que ela entrou em choque, aí eu quis saber se eu não tava sozinha, aí ela respondeu, eu falei, olha, ácido sulfúrico, vai na cozinha, pega uma bacia, vamos fazer uma solução de bicarbonato, vamos neutralizar meu rosto, e pega uma camisa e traz aqui pra gente molhar, né, um uniforme limpo pra gente molhar e botar no meu rosto pra gente ir pro hospital. E aí, mas mesmo assim veio vindo o nervosismo, né? E eu falei pra ela, pega meu telefone e liga pro meu ex-marido, que ele é químico, vamos só confirmar que é bicarbonato, solução de bicarbonato.
E aí, que calma, tu não precisou ter, né, Alice, pra gerenciar ali essa situação e pensar exatamente no que tu precisava fazer naquele momento. Sim, porque né? assim, se fosse, eles ainda continuaram falando comigo que era o álcool, né? Se fosse o álcool, ele queima, arde e fica. Mas o ácido não, o ácido ele vai corroendo. Então, se tu não neutraliza a queimadura, ele continua queimando, né, comendo, né, os seus tecidos. Então, precisa ser neutralizado, não adianta só lavar com a água. A primeira coisa a gente vai pra água, mas tem que neutralizar. E daí ela ligou, foi feito isso, eles me levaram pro pronto-socorro e aí eu fui atendida. Eu queimei todo o rosto, eu perdi as sobrancelhas, a metade assim pra dentro, perdi os cílios, as pálpebras queimaram muito e graças a Deus numa reação ali eu fechei os olhos, né? Então na vista não teve nada, era um medo, ardia muito, mas não teve nada e queimei o rosto. E pós essa queimadura, eu tive muita sensibilidade. Sabe, cada vez mais sensível aos cosméticos. E aí veio, eu sempre gostei muito de óleos essenciais, muito antes do famoso do Terra, desde lá do Reiki e tudo, sabe? Eu já gostava de óleos essenciais, de cheirinhos, de incenso. E aí veio essa ideia de começar a usar alguns óleos essenciais para ajudar no meu processo de alergia, da queimadura e das manchas. E aí veio a ideia da Sofionia. Gente, que legal. Olha só a importância de você aproveitar algo de ruim na tua vida para transmutar essa energia e trazer algo de bom para a humanidade, na verdade, né, Alice? Porque hoje os teus produtos, literalmente, eles fazem muito bem para a pele e eles não agridem a pele, que eu acho que esse é o principal diferencial, né? Sim, eles são 100% naturais, né, nesse processo, né, é muito maior do que isso, né, também veio uma depressão, né, que foi tudo se somando, o diagnóstico do filho está aqui, né, em Concórdia, a separação, a recolocação profissional, que aí eu já não me via o que eu vou fazer agora em Concórdia? Sabe? Mas eu também não tinha coragem de voltar para Minas. Eu ia perguntar isso. Vamos voltar, antes de falar dos produtos, vamos voltar um pouquinho. Por que tu não voltou para Minas? Porque tu não era daqui? Por quê? Por que não? Por causa que o pai não abandonou o filho. E eles sempre foram muito grudados. E depois do diagnóstico do Felipe, eu achei injusto trazer mais uma dificuldade para o Felipe. Porque o Felipe é uma criança que teria já várias dificuldades ao longo da vida. Então, eu preferi ir para terapia do que colocar o Felipe numa situação longe do pai. Porque eu tive meu pai, eu tenho meu pai até hoje, né? Eu não sei o que é estar longe. Então, eu não tive coragem de separar o filho do pai. Se o pai dele tivesse abandonado ele, com certeza eu teria voltado para Minas. Mas o pai dele não abandonou. Aí o pai dele já estava aqui transferido. E aí eu não tive essa coragem de tirar o filho do pai. E aí eu achei melhor eu ficar em Concórdia. Alguma coisa ainda também me fazia ficar em Concórdia, sabe? Gente, mulher é um ser incrível, né? Olha só. Ela se mudou para o Rio, estudou, daí se mudou para Concórdia, teve o filho, teve o diagnóstico, tinha tudo para voltar para perto da família dela. Ela abriu mão por isso. Sim. Por conta do filho, pra ficar aqui pra... Gente, é só mulher. Gente, sério, só mulher que faz isso, né? Homem não faria isso. E isso de você falar que é mulher, né, da família mesmo. Eu tive várias pessoas que foram contra da família, assim, irmã, sabe? Pessoas bem próximas que foram super contra. Mas é uma outra mulher que super me inspira, que é a minha avó materna, que tem 90 anos. Ela falou assim, ele é de lá. Ele tá acostumado com os avós de lá, ele tá acostumado com o pai dele. Se você precisar, eu vou te ajudar, mas você não precisa vir embora. E a minha avó ficou pagando meu aluguel até eu conseguir me sustentar em Concórdia. Então, ela e meu pai, tipo, eles... E assim, diante de todos falando, tem que voltar, minha avó falou, não, ele é de lá, você não vai tirar o filho do pai. E assim, não era uma vontade minha, mas eu tive esse apoio, sabe? Sim. Eu tive ela que verbalizou isso. Que lindo! Então isso foi muito importante pra mim, porque tinha ela ali pra apoiar, né? A importância do apoio, né? Às vezes Sim. não importa de onde ele vem, mas é importante pra gente tomar uma decisão dessas quando você tem pelo menos alguém dizendo, não, segue esse caminho, né? É, muito importante. E assim, a minha avó é uma pessoa que tem 9 filhos, que sofreu bastante com o ex-marido, mas ela nunca falou do sofrimento e ela nunca falou mal do pai, né, pros filhos.
O que a gente sabe é alguma coisa que a minha mãe, que é a mais velha, conta, e a minha tia também, que é um pouco mais velha, e conta. Mas assim, ela nunca falou que ele bebia, nunca falou que ele gastava o dinheiro em jogo, nada. Ela deu conta dos 9 filhos, e mesmo assim, quando ele faleceu, ela falou, querido, eu não merecia essa morte, sabe? Ela nunca falou mal dele, nunca. Sim. Mulher é um ser muito evoluído, né? Não é à toa, Alice, que tu é quem tu é, então, né? Já descobri. Obrigada, vozinha da Alice. Você que, né, tem parte da Sofione também. Sim, exatamente. E por que esse nome, Sofione? Então, Sofione, né, que aí eu não tenho, como chama, o sotaque italiano, mas seria Sofione, né? Sofione. Isso, Sofione. Rafaela. Isso. Sofione, tem que fazer assim com a mãozinha, né? Sim. Sofione é aquela sementinha sequinha, né, do dente de leão, que quando tu sopra, ela voa, né, com o vento. E significa o grande sopro, o sopro da alma, o sopro de vida, ou o grito da alma, o grito da vida. E aí eu até comentei essa semana, a gente teve um vídeo com as meninas que também vai no nosso Instagram, depois gente, nosso Instagram tá sofione.br. Segue A lá. dica. E vai ter essa historinha aí mais curtinha. Eu não lembro em que momento, mas aí, como eu falei, veio uma depressão, né? E foram vários eventos emocionais aí. Então, primeiro eu tive que cuidar do Felipe, da questão do diagnóstico, estruturar médico e terapias. Depois veio a questão do casamento, eu tive que estruturar a separação. Em que faixa de tempo ocorreram esses acontecimentos, Alice, assim, entre o diagnóstico do Felipe, tua separação, esse teu episódio, né, na empresa que tu trabalhava, numa linha do tempo pra gente? Em 2 anos. Em 2 anos. Tudo. Mas assim, eu mudei pra cá em julho de 2018. E aí, em outubro de 2018, a escola já chamou, já achando que o Felipe tinha alguns comportamentos diferentes. O diagnóstico veio em janeiro de 2019. Aí, abril de 2019, eu tive uma crise no casamento e tive certeza que aquilo tinha acabado. E aí, quando foi a pandemia, ali no final, que aí começou final de 2009 para 2020, que aí o ex-marido foi realmente transferido para cá, meu casamento acabou. Então, de julho de 2018 a janeiro de 2020 que aconteceu tudo assim. Foi eu levantando um, acabando o outro, levantando uma coisa, acabando o outro. Então, assim, eu fiquei bem emocionalmente abalada, engordei muito. Até quando eu separei, eu falei, ai, que bom, todo mundo que separa, pelo menos emagrece. Eu engordei. Até nisso eu tive azar. Até nisso eu tive azar, mas enfim. E aí, veio, né, essa questão emocional, veio a queimadura, aí a queimadura foi o pior, porque aí foi o meu rosto, daí eu não podia passar maquiagem na falha da sobrancelha, porque eu dava alergia, aí começou a fechar as vias aéreas, atacava sinusite, atacava rinite, o processo foi piorando, então a minha imagem já estava assim, tava com a autoestima muito baixa e ainda não conseguia nem me maquiar. E aí veio a questão da Sofione, só que assim, como eu fiz constelação, fiz mesa radiônica com uma amiga minha, Paula, que é do Espírito Santo, e ela me ajudou muito nesse processo, e reikis, em algum momento, eu não lembro quando, eu lembro de eu pesquisar alguma coisa na internet, mas eu não lembro, eu acho que foi tipo assim, foi em alguma meditação minha mesmo ali, sabe? De todo esse processo que veio Sofione, porque realmente era quando eu já não tinha mais nada. Foi o meu último gritinho, assim. Era o último arzinho que tinha ali no meu pulmão que veio isso. E por ironia ou não do destino, né? Quem ainda me ajudou foi o ex-marido, porque ele falou, eu falei, nossa, eu acho que na sua casa tem babosa, né? Ele tem. Eu falei, tu podia trazer pra mim, que eu tô pensando em pegar a babosa com óleo tal e vou fazer aqui pra mim. Ele, nossa, legal. Ele falou, vou comprar um destilador pra você. Eu acho que você tem que ir para isso, Alice. Acho que você tem que trabalhar para você e ir para essa área, porque você é muito boa nessa área. E ele é um ótimo químico. Então eu comecei a falar algumas coisas e ele até me apoiou, porque ele também viu aonde que eu fui, né? E pro filho estar bem, eu também tinha que estar bem. Então depois de tudo que passou, né? Hoje somos amigos, ele me ajudou. E aí o Sofione, eu acho que foi foi uma coisa assim meio que espiritual mesmo, porque eu tava num processo de muita terapia ali pra ajudar, tipo, passar por isso. E hoje acho que faz todo sentido, sabe? Sim. Sofione ser o nome, que é o sopro da alma, que foi, sabe? Que foi a cura, o sopro de cura, que foi
foi me curar. E não foi só uma cura estética, né? Foi uma cura, na verdade, eu tava buscando uma cura emocional. Porque aquilo ali, o que tava ali de queimadura era muito pequeno em relação ao que estava dentro, sabe? Que tipo, tem que ser forte por causa do filho, agora tem que ser forte, né, por outro motivo. Então foi muito mais isso. E eu acho que a gente como mulher, né, Alice, a gente se cobra muito ser forte diante de todas as adversidades, né? Sim. É como se a gente tivesse que ser indestrutível. Não, eu não posso me abalar, aconteceu isso, eu não posso, não preciso ficar forte. E quando a gente tem filho, mais ainda, né? Porque aí a gente precisa ser a fortaleza. Sim. E eu vi que tu... vou voltar ainda um pouquinho mais. Sim, lá atrás na história da Alice, que tu comentou ainda lá no Rio de Janeiro, eu acho que tu disse que tu já aplicava reiki. Sim, já aplicava. Tu entrou nesse mundo da espiritualidade, então, cedo, né? Como que foi isso? Olha, na verdade, desde criança, minha família é católica, e desde criança eu sempre tive essa busca pelo espiritismo. Sabe, eu não digo espiritismo, pela espiritualidade. Porque eu já era uma criança muito sensitiva e eu via minha mãe ter algumas visões. Tipo, a mais marcante pra mim foi no dia que a minha avó faleceu. A minha avó paterna faleceu. Eram 11 e pouca da noite, eu não lembro. Era videocassete, ficava a hora no videocassete. E eu ia viajar com a ginástica olímpica no outro dia. Eu tinha 12, 13 anos. E a minha mãe levantou com tudo pra ir pra cozinha. Ela falou, Dona Maria, meu pai tinha ido visitar minha avó no hospital. E aí minha mãe achou que ele tivesse voltado com ela, porque ela enxergou a minha avó. E aí eu chego a arrepiar. E o horário que minha mãe olhou no vídeo, ela falou, marque essa hora. 10 minutos depois meu pai ligou, a minha avó tinha partido naquela hora. Só que a minha mãe não me deixava ir em centro espírita. Em 2008 eu fui pro Rio de Janeiro, e aí eu senti muita saudade da família, né? E sempre muito ansiosa, fazia muito agitada. A minha mãe falou, Alice, vai meditar. Eu tenho lido muito sobre meditação, vai meditar que vai te ajudar. E um dia eu fui sacar dinheiro do lado do Banco do Brasil, lá nessa universidade, tinha essa salinha azul, que tinha um barulhinho de água, umas musiquinhas diferentes, um cheirinho. E eu falei, vou ver da meditação. Aí tinha horário para reiki. E ali começou tudo, sabe? Eu comecei como consulente e depois eu virei terapeuta. E assim, lá era um serviço muito legal, sabe? Muito legal, porque a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem alunos assim do Brasil inteiro. E tem histórias bem fortes e bem tristes. Então a gente como terapeuta, assim, passa ali por muita coisa, ajudando aquelas pessoas. E ali tinha tudo, ali tinha acupuntura, tinha jorei, tinha cristaloterapia, apometria, o reiki, tinha muita coisa ali. E funcionava. Tu ia ali, marcava, estava sempre aberta. Ela funcionava o dia inteiro e à noite tinha um reiki. E aí eu e meu marido, por 5 anos, meu ex-marido, né? A gente era terapeuta e aí ele toda terça e eu toda quinta. Todas as quintas, durante 5 anos, a gente ia ali voluntariamente aplicar reiki. E era para a comunidade inteira. Então podia ser as pessoas que moravam na cidade quanto os universitários. E aí começou lá, sabe? Aí comecei em centro espírita, aí tive contato com muitas pessoas especiais, com um amigo meu que faleceu esse ano, que ele tinha uma doença que deram para ele até os 16 anos, e ele sobreviveu até os 42, e ele teve filho, e ele era todo atrofiado, que é o Teco. Ele tem uma história muito bonita, e ele que conduzia essa sala, sabe? E ele muito pequenininho, muito, assim... como é que eu falo? Ele era muito delicado, sabe? Assim, na estrutura física dele. E ele doava amor, assim, sabe? Doava. E a gente se conheceu por ele, porque eu e o meu ex-marido, a gente cuidou da filha dele, porque ele não conseguia ajudar a esposa. Então, eu dirigia para ela, acompanhava ela no obstetra, e quando nasceu o Juarez também dirigia, e a gente virava madrugada ajudando eles a cuidar da menininha, porque ele não conseguia ajudar. E foi lá, com esse Teco, que eu aprendi muita coisa assim. Que legal. Inspirações para a vida, né? Sim. Alice, falando aqui dos produtos ali, você falou que depois, pós-queimadura, você teve muita dificuldade de usar cosméticos, né? Uhum. E fala um pouco de como foi esse processo da cura mesmo da tua pele, né? Uhum. Você desenvolveu os produtos, você começou a usar, e o que a Alice começou a sentir na pele da Alice, né, com produtos diferentes? Sim, eu nunca tive o costume de cuidar da pele, nem a disciplina,
E por ser morena, sempre a gente escuta que a pele morena é ótima, isso e aquilo, mas aí veio a queimadura. E a queimadura, ela trouxe tudo que eu não tinha, né? Acne, mancha, tudo. Era realmente uma pele muito boa e eu não valorizava. E aí, por 3 dias consecutivos, eu tive que usar uma pomada que no próprio hospital eles passaram. E aí, depois, quando essa pomada saiu, já deu pra ver uma diferença. Mas quando eu comecei a usar as outras, começou a dar problema de novo. E aí comecei primeiro com a babosa, né, que eu pedi pro ex-marido trazer, daí lembrei da babosa, daí eu lembrei do alecrim. Teve coisas que é muito engraçado. Hoje eu vou tendo memória, né? Tipo, o alecrim, de onde que veio, assim, o alecrim? Aí eu lembro da horta da minha avó paterna, que tinha alecrim, e o cheirinho, quando ela colocava na água, isso me remetia a ela. Então, algumas coisas meio que foram... Eu tô com uma palavra, mas não tô conseguindo ver. Era como se fosse assim... Quando eu fui escolher os produtos. Eu ia escolhendo, tipo, a camomila, a aloe vera. Mas eram coisas que depois eu fui vendo que linkava com a minha infância, sabe? De algum modo, tinha aquilo ali em mim. E eu não lembrava. Sim, memórias. Então, a escolha foi por aí. Primeiro, pelos princípios ativos, né? Alguns que eu já tinha conhecimento. Eu também tinha feito um curso rápido de aromaterapia, então alguns óleos essenciais eu já sabia o que eles tinham de ativo. Ainda com 16 anos, eu até esqueci, e eu lembrei, 16 anos eu ganhei um prêmio de primeiro lugar, eu e minhas amigas, com um projeto que chamava Perfumania, no curso técnico, e era extração de essências já. Então esses cheirinhos vieram também, sabe? Nós ficamos em primeiro lugar na escola, foi bem legal. Então, assim, cada um deles foi vindo, assim, de uma memória. Primeira necessidade, então, a aloe vera era de hidratar, de cicatrizar, né, os ativos que ela tem. Aí, depois da vitamina C, era para erradicar esses radicais livres que ficaram, né, aquelas peles mortinhas. A gente tem foto. Então, assim, a pele foi ficando meia preta e ela descascava. E aí, o óleo de rosa mosqueta também, porque clareava, então isso me ajudava. O óleo de semente de uva, porque tem resveratrol, tem antioxidante. Então, primeiro foi tentando atenuar ali no começo. E depois o que fazia sentido. Porque às vezes uma essência não combina com a outra. E às vezes um princípio ativo também, ele interfere no funcionamento do outro. Então, às vezes você coloca ali vários princípios ativos, se você não tem conhecimento, no final eles não te dão o que tu queria. Tu colocou óleo de semente de uva. Ele é para ser, vamos supor... Ele tem a questão do antioxidante, ele tem anti-inflamatório e ele também tem hidratação porque ele tem ácido graxo, que é o que a gente tem na barreira natural da pele. Mas se tu coloca um outro produto ali, vamos supor, que fosse óleo de alecrim, ele é fungicida, bactericida, vai ajudar na acne. Mas às vezes tem um tipo de éster, alguma ligação ali, que se você não tem o conhecimento químico, um inibe o outro, a ação do outro. Então não adianta, sim, esse tem a propriedade X, esse tem a Y, mas eles juntos, eles se anulam. E no final, eles não vão funcionar. Não vai fazer nada. E aí começou o estudo, que aí eu fiquei 4, 5 meses em casa, né, sem trabalhar. E aí eu fui estudando mesmo o que ficaria bom. E aí quando eu comecei a busca por laboratório, para poder produzir para mim, e a espuma e tudo, eu fui buscando o que tinha a ver comigo e o que eu via que fazia sentido, sabe? Entendi. Ô, Anice, mas conta pra gente como é que foi, qual que foi o primeiro produto que tu criou pra curar a tua pele? Acho que tem uma curiosidade, hoje tu tem 3 produtos, né, que estão aqui, inclusive, a gente usou maravilhoso, depois eu vou falar um pouco mais sobre eles. A gente vai mostrar eles, depois vamos abrir. Mas eu queria entender, que a gente fala muito, né, de curar a alma, curar a pele, é lindo isso, mas eu queria realmente saber na prática, qual foi o primeiro que tu criou pra te ajudar? Mostra a sequência. O primeiro não tá aqui. Troca! O primeiro eu quero lançar. Sim, o primeiro... Segredo. O primeiro ele é segredo. Alerta de spoiler. O primeiro é segredo, porque aí quando eu fui ver a viabilidade, né, então assim, a viabilidade ficava mais caro, fazer pra mim era uma coisa, e os laboratórios que eu consegui era outra. Eu tentei parcerias aqui na região pra poder produzir aqui e não consegui. Ó, oportunidade aí, galera. Tentei, não quiseram. E aí eu fui ver o que viabilizava. Mas a espuma, sim, a espuma é uma delas. É uma delas, porque ela tem aloe vera e camomila. Então ela conseguia limpar, ela consegue tirar
resíduo da Isso aqui. pomada e tudo, e ela consegue acalmar e cicatrizar. E clarear. porque Maravilhosa, tem né? Maravilhoso. Que a gente usa. Usa todos os dias. E outra coisa, é a essência, né? A fragrância, no caso, não é essência, é fragrância. É natural, é jabuticaba e rosa branca. E aí, na jabuticaba, a gente tem niacinamida, que ajuda muito a pele. Então, hoje você vê aí alguns sérums que tem niacinamida, a gente já tem a niacinamida na nossa própria jabuticaba, que é a nossa fragrância e o extrato, né? Então, até isso eu pensei, porque o cheiro era uma coisa que me irritava muito. E aí a jabuticaba, ela já tem anti-inflamatório, ela tem a niacinamida, então ela também já ajuda ali a acalmar a pele e evitar um processo de irritação, né? E foi ela que te ajudou a cicatrizar o produto? Ou... Aloe vera e a Aloe vera? camomila. Muito bem. Gente. Maravilhoso. Isso aqui também, né, Alice, eu uso pra tirar maquiagem. É ótimo, né? Funciona super. Você vai lá, E não faz faz... uma massaginha no rosto, Sim, né? E muito tira boa. a maquiagem. Sim. Como eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem, eu não tinha noção que ela era boa pra maquiagem, né? E daí um dia que eu saí, tava frio, e aí eu me maquiei, eu falei, nossa, também tira maquiagem, que bom! Porque hoje eu uso pouca maquiagem e o que eu uso é de uma marca X, porque ela é 100% natural. Porque tudo dá alergia hoje. E quando fala que cicatrizante é verdade, gente, eu sou prova também, Alice, todo o teu time, eu não me cuidava, não gostava de me cuidar, na verdade. Mas depois passei dos 30, pensei, gente, sempre tive duas sócias que sempre se cuidaram. Sempre foram meus exemplos, na verdade, essas duas criaturas que estão aqui do meu lado, sempre foram meus exemplos em várias coisas, mas eu não seguia elas em algumas coisas, inclusive me cuidar. Beleza, passou dos 30, pensei, cara, agora tem que começar a me cuidar, o que eu vou fazer, comecei a usar um produto, outro produto, beleza. Mas eu sempre tive muito problema de acne, né? Porque minha pele é muito oleosa e tem muito espinha, cravo. E definitivamente depois que eu comecei a usar a espuma, pra ver o quanto ela é cicatrizante, então ela limpa muito bem. E as manchinhas que eu tinha por conta das outras acnes que eu tinha, elas começaram a sumir. Isso. Então eu achei incrível isso. Eu fiquei aqui um depoimento e um feedback. Então é a parte de cicatrização e limpeza que a espuma tem me ajudado muito nisso. Quando eu entro na TPM, principalmente, né? Eu tinha muita espinha. E eu não tenho mais espinha nem nesse período, gente. Que Incrível. bom. E essa questão, né, que você falou de retirar as manchinhas, né, da clareada, a gente fala que uniformiza o tom. A vitamina C também tem, porque ela tem um óleo de rosa mosqueta, mas na espuma é por causa do ácido glicólico, né, da camomila. A gente tem o ácido glicólico da camomila e da aloe vera. E o ácido glicólico, ele tem, né, essa propriedade de clarear as manchinhas. Alice, fala um pouquinho agora desse produto que ela tá segurando, Lu. Mostrar A vitamina C. que esse Maravilhosa. eu uso. Gente, assim, ó, não é história. Eu senti diferença na primeira vez que eu usei. É bem Mas, leve, porque né? eu nunca tinha usado. E a Lu comentava comigo, né? A Rafa deu uma exageradinha, assim, porque eu também não. Eu nunca fui assim, de questão de produto de rosto. Não, eu gosto de me maquiar, assim, isso sim. Mas de cuidado com pele, eu nunca fui muito disciplinada, né? Mas isso é uma coisa que vem realmente, eu acho, com o tempo, né? Com os cabelos brancos. Com os cabelos. E a Lu já me falava bastante da vitamina Tem que usar a C. vitamina C. E gente maravilhosa. É outra coisa, né? Depois que a gente começa a usar a vitamina C. Tem muita gente que fala que usa a vitamina C, manda manipular, né? A 20%, a nossa é 5%. Eu, particularmente, acho exagerado usar 20%, né? Tu acaba aí, em vez de estar cuidando, tu acaba fazendo um tratamento mais agressivo. Então, por isso que muita gente usa vitamina C e tem alergia, porque começa já com concentrações muito altas. E se você tem um uso contínuo, 5%, já dá para... Você percebeu, né? Olha, não acostumar e já percebeu que o 5% funcionou. A textura também, né? Era uma preocupação. Eu não queria produtos que fossem pegajosos, que fossem creme, porque a maior reclamação são as peles oleosas. Eu não cuido, eu não hidrato porque fica mais oleoso. Mas tem que cuidar, porque hidratação é diferente de oleosidade. A oleosidade tem a ver com produção de sebo. E a hidratação tem a ver com você colocar ali, restaurar a barreira natural da pele, né? Tá hidratando com água também.
que essa barreira não esteja aberta para a célula dérmica não perder a água. Então, a vitamina C, ela tem o óleo de rosa mosqueta também, que tem a propriedade de ir suavizando, né, as manchinhas, então uniformiza o tom. A vitamina C, ela traz viço novamente para a pele. O viço não é brilho de oleosidade, de calor, não é isso. Ela traz o viço, é aquela juventude, porque ela elimina os radicais livres, né? A gente fala, na verdade, que eutrofiza, ela para esse processo, né? Então, tá ali a formação de radicais livres, ela eutrofiza esse processo, então ela vai atenuando o processo de envelhecimento da pele. E com isso você vai percebendo tanto esse viço, né, natural, quanto a textura da pele, né? Ela vai ficando mais durinha, né? Vai dando assim... É maravilhosa, né? Eu sei que é mais fácil na era de filtros do Instagram a gente usar um filtro, mas Sim. nada melhor do que a gente cuidar da pele. Sim, né? Porque quando a gente... Acontece, né? Quando a gente tá com a pele bem cuidada, você tá correndo hoje e não conseguiu maquiar ele e buscar o filho, você não tá nem tão insegura, porque a pele já tá melhor, sabe? A gente começa até a usar menos maquiagem, né? Porque a pele tá mais cuidada, né? E temos um terceiro produto, né? Que é o Serum 5 em 1. Esse eu amo, uso todos os dias. E fala um pouquinho mais dele pra nós. O Serum 5 em 1, ele é ótimo, né? Ele nutre e ele hidrata. Ele tem nanoácido hialurônico. Então, quando eu falo nano, hoje em dia é uma preocupação, né? E por que natural também, né? Teve a minha questão, que é o processo alérgico. Mas outra questão também é igual eu que tenho um filho que tá no transtorno do espectro autista. A gente já sabe que descobriram que temos plástico, né? Temos polímeros na placenta. Então, Pera, explica isso, gente. Como assim? Sim, já tem estudos que o microplástico já está chegando na placenta. E agora a última que teve, o último estudo que eu vi nos Estados Unidos, devem ter uns 2 meses, que já encontraram microplástico no coração. Nossa. Então, assim, eu era muito vaidosa, minha mãe ficava o tempo inteiro brigando comigo, e assim, passava aqueles esmalte neon, né? Hoje era rosa, amanhã era amarelo, depois de amanhã é verde. A gente já sabe que o TEA, ele é epigenético, né? Você tem ali o gene, tu não consegue mapear, mas tu tem ali na genética, e aí o meio, que seria o útero, junto com alguma intercorrência ali no meio, pode vir a ter o TEA. Vai saber se não foi excesso de esmalte, de outras coisas que a gente está tendo acesso. Então, quando a pessoa fala assim, mas eu comprei o produto X e ele é nano. Cara, se for nano de petróleo, imagina até onde que isso está chegando, porque nano é o tamanho, é menos 9, né? 10 a menos 9, então é muito, muito pequeno. Só que o nosso ácido hialurônico, ele é nano, mas ele é natural, ele é vegetal. Então, ele é mais compatível com o nosso ácido hialurônico, o que a gente tem naturalmente. A gente vai perdendo com a idade. E ele ajuda a produzir o colágeno. Então, ele tem o ácido hialurônico, tem a aloe vera, que ela hidrata, cicatriza de forma leve, né, gelzinho. Temos o depantenol, que é um álcool que a gente tem na nossa barreira natural, né? Quando a gente fala álcool, a pessoa, a gente tá colocando álcool na pele? Não, gente. É um álcool, mas a gente tem ele na barreira da nossa pele, é um álcool natural. Então, a gente tem o depantenol, que ele refaz essa barreira natural. Então, além de hidratar, vai deixar essa barreira fechadinha. A vitamina E, que é regeneradora, né? Ótima. E também o óleo de semente de uva, que tem vários antioxidantes, né? Um mais famoso é o resveratrol. Tem ácidos graxos também, que tem na nossa composição natural, dessa barreira natural, né? E que evita ressecamento, evita a perda de água, os processos de irritação, né? De uma acne ou a poluição e fica dando coceirinha, alergias, enfim. Então, ele é um produto bem completo. Ele tem uma textura leve, né? Se quiserem ver. A absorção dele é bem rápida. É como se fosse, seco. Quando você passa, é como se você estivesse se abraçando. É muito gostoso de passar. É muito gostoso. Tudo isso que você tá falando aí é verdade. Ele dá essa sensação. Ele é leve, tem um cheirinho maravilhoso. Cheirinho delicado, né? Delicado, super delicado. Os cheirinhos todos são bem delicados. Foram pensados nisso também. Os próximos têm muito mais ainda de mim. Os que vão ser lançados têm mais de mim. Curiosa, Sim.
cheirinhos delicados e esses que, como você falou, parece que abraça. Porque não tem nada pior do que tu comprar um cosmético ou uma base ou um batom, tu vai passar aquele cheiro. Meu Deus, é muito ruim. E Alice, diz aqui pra nós, quem tiver interesse, dá os caminhos aí pra adquirir esses produtos. Sim, nós temos, né, no Instagram, nós temos ali o link do nosso WhatsApp, pode chamar aqui na região, né, de Concórdia. Aqui na região de Concórdia também, nós estamos fechando essa semana, então uma estética aqui na próxima Santa Terezinha vai começar a venda. Estaremos na Reviva também, em breve. Na Brechó, né? Reviva Brechó também teremos. E as outras pessoas das outras cidades, a gente também faz o envio, né? E dos Pode outros comprar estados. de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Inclusive, hoje eu já mandei para Minas Gerais e para Curitiba. E agora eu tenho Rio de Janeiro e Espírito Santo para mandar também. Nós enviamos, né, para qualquer lugar do Brasil. E se você for um lojista, né, e tiver querendo revender, pode chamar a gente que a gente entra em contato para parceria também. Muito bem. @SofioneBR. Você pode comprar pelo direct do Instagram também, né, Alice? Isso. Você já compra por lá. E depois você vai chamar ela no WhatsApp também. Você vai finalizar a compra por lá. Ela manda o link, é bem legal. Gente, tem bem legal o atendimento. Alice, eu tava te ouvindo falar e pensei, meu Deus, quanto conhecimento essa mulher tem. Tu fala de fórmula, de mistura. O que é isso, né? Hoje eu entendo que eu nunca fui pra área da química ou física, porque eu não entendo bolígrafos. Não fomos. Não saberia misturar, nem bolos você fazer direito, imagina. É boa. Imagina. Acho que podia fazer um desafio do bolo aqui no nosso podcast. Meu Deus, eu nunca Cada faço episódio. bolo, não, porque eu acho que nós três somos assim meio que trágicas pra fazer bolo, né? Cada episódio. Quem fizer o pior ganha. Então. Não, cada episódio uma atrás. A gente faz uma votação, o que fica menos pior. Tá bom. Entendeu? Boa. Porque a última vez que eu tentei fazer um bolo foi inspirado no um amigo meu que postou um bolo maravilhoso no Instagram. Eu falei, nossa, eu queria fazer um bolo assim. Ele falou, Lu, é super fácil, eu vou te mandar a receita, não tem erro. Eu falei, olha, não duvide da minha capacidade de errar um bolo. Não, Lu, é super fácil. Nossa, acho que foi o pior que eu fiz. Mandei uma foto pra ele e ele disse, realmente tu tem problemas com bolo. Mas tá valendo sério esse desafio? Valendo. Vamos. Próximo podcast, quem vai ser a primeira? Não sei, deu certo. Ordem alfabética. Pedra, papel, tesoura. Eu vou Pedra, pegar o papel, celular e vou tesoura. ligar pra mãe daqui ele dá a receita. Não vale. Nós queremos comprovações. Mas aqui é autoral, agora posso pegar uma receitinha na internet. Não, pode né? pegar a receita. O problema não é a receita, o problema somos nós, entendeu? As receitas funcionam, nós que estragamos. Nós que não funcionamos. Então, assim, quero saber quem vai ser a primeira a fazer o bolo. Calurra. Boa. Calurra. Boa. Elas estão usando a ordem que a gente usa, né, geralmente. Não, pra e escolha, o pior desafio vai ser nós vamos ter que comer o bolo que ela vai fazer. Aí tu acabou comigo. Então, a gente aguarde. Próximo pode. Próximo podcast, bolo da Kátia. Tenho 15 Acompanhe dias. os próximos 3 episódios, porque vocês vão ajudar a votar qual é o bolo menos pior, porque o melhor vai ser difícil. Pode né? ser bolo de carne? Não. Não, né? Não. Não pode. Isso aí não pode. porque Não não pode. cresce. Entendeu? O problema do bolo é crescer. Ele cresce Porque e o desce. bolo É bolo, torta de bolo. carne eu sei Não, fazer. não assim, vale. né? Essa aí não vale, não. Aproveita e já comenta aqui quem tu acha que vai ganhar, que eu quero ver depois se tu vai Isso. acertar ou não. Outra coisa, se tiver sugestões de receitas de bolo fáceis, mas assim, tem que ser muito fácil, que até uma criança de 3 anos faria. Pode mandar pra nós também, né? Vamos A gente vai gostar, testar. inclusive. Depois de toda essa reflexão e desafio, né? Que eu adoro um desafio, eu tava falando que a Alice tem um conhecimento gigantesco. E eu queria entender, Alice, a importância da educação na tua vida, sabe? Do conhecimento na tua vida. Sim, teve um período que eu falei, nossa, pra que eu estudei, né? Não tô ganhando dinheiro, tô aqui ferrada, um monte de problemas, enfim. Mas sim, ela fez toda a diferença. Começou com o meu curso técnico, né? Eu queria, na época, fazer só o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio normal. Meu pai não deixou. Ele me obrigou a fazer o técnico em química. E isso foi, assim, é o que me abriu, né, os conhecimentos. Que aí, como eu falei, com 16 anos, eu e minhas amigas, que são amigas até hoje, fizemos o Perfumania, que aí a gente destilava canela e fazia a essência ali na hora. Fizemos as essências, né, também as artificiais, enfim. Isso, ali começou a questão minha de busca, de curiosidade. Depois, ir para o Rio de Janeiro, para a Federal do Rio, foi... Nossa, eu tive acesso a muita
pesquisa, sabe? Iniciação científica. E depois eu ainda fui para São Carlos, esqueci também de falar, eu fui para a Federal de São Carlos, fiquei lá 1 ano e meio também na universidade lá. Foi muito bom. E são as pessoas, sabe? Junto aí com a minha experiência acadêmica foram pessoas. Eu tive igual a experiência do Reiki, experiência em dar aula, e lá ainda no Rio de Janeiro eu dei aula para vestibular comunitário de química orgânica. Então, assim, essa questão dos meus conhecimentos, eles me fizeram ser mais forte, porque eu vivenciei muita coisa. Resiliente, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. Aprender a esperar, porque a gente às vezes quer o sucesso, o retorno financeiro também é importante, né? A gente precisa. Mas entender que tudo tem um tempo, sabe? Porque ali, até na reação, né? Tem reação que tu tem que aquecer para ela ocorrer. Tem reações químicas que tu tem que resfriar, tu tem que fazer no banho de gelo para ela acontecer. E os ésteres, né? Que são as essências, eles são reação de um álcool com ácido. Cada um tem uma propriedade. Quando tu junta 2, eles viram completamente diferente. Então, assim, os processos. Então, assim, o conhecimento meu tem muito a ver também com experiência, com as pessoas que passaram na minha vida nesse tempo, porque eu conheci muita gente, sabe? Muita gente. Os meus orientadores, que eu lembro deles até hoje, que me mandam mensagem, que torcem por mim, desde lá da física, quando eu comecei a evoluir muito na física, que era um projeto de cabo supercondutor com cerâmica, que aí o meu orientador falou, não, tu tem que ir para engenharia de materiais. E eu era tipo uma filha ali para ele, que eu era a primeira mulher, a primeira estagiária dentro daquele projeto, mas ele me cedeu para o outro curso. Então, eu acho que foi mais a experiência de vida, assim. Hoje, com certeza, me ajudou, né? Uhum. Acabou me ajudando. Sim. E esse conhecimento, né, Alice, não é... Nessa área que você está, não é algo que dá para fingir, né? Que sabe. Não. Realmente tem que ter o conhecimento, tem que ter o estudo, porque é algo muito exato, né? Bem exato. E eu queria te perguntar, antes você falou, o nosso movimento Mulherar, ele busca despertar as mulheres. Uhum. Para quê? Para que a gente viva uma vida mais leve, com as nossas diferenças, com as coisas que fazem sentido para cada uma, com autoestima. Uhum. E falando do que você passou, da tua autoestima que baixou muito, você falou antes, até hoje eu tenho, às vezes, um desafio com a minha autoestima, né? Uhum. Como é que é a autoestima da Alice? Como é que você lida com a tua autoestima? Olha, agora tá melhor, né? Mas ainda é algum movimento de vocês também, né? O padrão é ser você, eu acho isso sensacional, né? Não comparar, né? A comparação, ela machuca muito. As redes sociais machucam muito. Eu, por um período, eu olhava só a minha... Quando era Facebook, eu olhava só a minha timeline. Eu deixava a minha bonita, sabe? Ah, família perfeita, vou colocar a minha, não vou olhar do outro, né? Sim. E a autoestima, ela teve vários processos até hoje. Eu me achava muito feia, já fui muito magra. Aí depois é o cabelo, né, que é alisado, porque a família inteira tinha um cabelo liso, só o meu era cacheado. E hoje eu vejo assim que o processo da autoestima é bem difícil falar, mas é uma construção, né? É todo dia. É tentar ficar um pouco melhor pra você. É pra você. E se olhar e dedicar um tempinho pra você. Hoje a gente fala assim, que morre pelo filho. Então, já que o filho ali tá sendo a força, então fala, vou viver pelo meu filho. Acorda 10 minutos antes dele, toma um banho sozinha e pelo menos penteia o seu cabelo. Se é isso que você consegue fazer hoje, é pentear e tem só um batom, pega e passa só aquele batom. O mesmo batom tu passa assim, ele vira um blush, e o mesmo batom tu passa assim, vira uma sombra. Entendeu? E dedicar um pouquinho, olhar um pouquinho ali pra você. Porque aí quando você passa por isso tudo, ninguém te ajuda, tá? É você com você. Então, assim, é sempre você com você. Então, quando o outro falar que você tá, você é isso, é aquilo, é feia, é gorda, é isso, aquilo, o cabelo assim assado, o braço assim assado, não te ajuda, sabe? Não te ajuda. Se não é uma coisa que te coloca pra cima, é não escutar. É não escutar. Porque eu já escutei muita coisa. Bastante eu comecei a ouvir, comecei a acreditar. E hoje eu vejo que, na verdade,
era a pessoa que não tinha coragem de ser eu, né? Eu sempre fui criticada por falar demais. E depois eu vi que falar era uma qualidade, não era um defeito, sabe? Eu me comunicava bem, sabe? Sempre os grupos eu que apresentava, então era uma qualidade, colocavam isso como defeito. Então, é não olhar muito o padrão do outro, o padrão é ser a gente mesmo, sabe? E Alice, o que tu acha que te ajudou nisso? Naqueles momentos até mais difíceis, assim, onde que você foi buscando tuas forças para conseguir hoje estar aqui? Olha, eu fiz um exercício que era lembrar a criança que eu era, tipo, lembrar. Não tem problema, pode. Isso cura também. Com certeza. Isso cura também. E eu acho que o filho mesmo, sabe? Não desistir por ele. Tipo assim, nossa, ele merece uma mãe mais animada. Uma mãe que brinque com ele, sabe? Teve uma época que eu trabalhei de madrugada na BRF por dois meses ou 3 só. E daí eu já consegui um emprego melhor, sabe? Mas, tipo, aí eu chegava de madrugada e aí eu não podia dormir muito igual todo mundo, porque eu tinha que acordar cedo, ir lá buscar ele no pai dele, que aí ele dormia no pai dele, pra levar ele pra terapia. Então eu ficava muito cansado, porque eu não dormia, né? E aí ele sempre tava com uma mãe que tava ali, com dor de cabeça, porque não dormia. Então, foi assim, pra levar ele na escola, e ele não ter vergonha de mim, e ele não tem, sabe? Ele me mostra pra todo mundo. Querer ser uma mãe um pouco mais leve pra ele, mais bonita pra ele. Então, assim, foi viver pra ele. Porque acho que quando tá muito difícil pra gente, foi pra ele. E aí depois, trazendo ele como objetivo, aí eu consegui olhar mais pra mim, sabe? Porque eu tava muito cansada. Eu comecei, Felipe, eu preciso tomar um banho sozinha. Eu preciso sair com minha amiga. Eu também sou feliz com a minha amiga. Quando você sai com seus amigos, você fica feliz, eu também fico feliz. E foi buscando essas coisas que eu tinha, sabe? E de quando eu era bem mais novinha também, foi tipo resgatando coisas de criança, me lembrando como era criança, como era eu vendo a minha mãe, que quando a minha mãe me deixava com a minha avó, eu não ficava triste. E foi assim, um resgate, mas eu acho que foi o Felipe, assim, sabe? Que ele merecia uma mãe melhor. E tu falou uma coisa antes que, inclusive, eu li um texto lindo uma vez na internet que me fez refletir muito. E que, em resumo, ele fala exatamente uma frase que tu falou. Que todas as mães falam que morreriam pelos filhos. Mas quantas mães viveriam pelos filhos, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você dar a vida pelo teu filho. Outra coisa é você viver. Você se permitir ser feliz, fazer coisas que você gosta, pensando que isso também é pelos nossos filhos, pela vida deles, né? É bem isso. E foi até um susto, foi um pouco antes da Expo, né? Que agora a gente veio de Expo, de HJ. Então, assim, a minha imunidade, ela foi lá embaixo, sabe? Andei aí até semana passada ainda bem mal, passando muito mal, porque a imunidade foi lá embaixo. Mas um pouco antes eu passei mal um dia que eu perdi o movimento das pernas. Eu tinha 4 reuniões naquele dia, 3 na SIC, 1 com vocês, e na primeira eu tive que cancelar de vocês. A primeira reunião na SIC eu saí e eu liguei para o meu ex-marido porque eu não conseguia andar, que eu tinha perdido o movimento das pernas. Isso me assustou muito. E aí eu pensei, cara, e se eu tivesse com alguma coisa hoje, tipo, e o Felipe? Aí isso me fez rever tudo, sabe? Viver por ele e pra mim. Agora eu tô vivendo pra mim, porque uma hora eles vão, né? E aí? Alice, eu já sou suspeita porque eu uso o produto, enfim, também nós usamos os produtos, na verdade, e a gente hoje, mas ouvindo tudo isso, a gente entende como é que ele cura a alma, né? Porque ele curou a tua pele, ele curou a tua vida, ele curou a tua alma, né? Então, e quanto é profundo isso, você tirar um tempo pra você, pra curar a sua alma, isso é incrível. E eu queria aproveitar e pedir pra produção agora, nesse exato momento, rodar o vídeo dos produtos, pra você conhecer um pouquinho mais eles.
Muito bem, então você pode comprar esses produtos lá no Instagram da Sofione, que é @sofione.br. Gente, não tem como não comprar esses produtos, né? Porque assim, uma engenheira de materiais, física, química, tudo planeja pra você. Sem falar que eles vêm carregados de história, né? É. Não são simples produtos, são produtos carregados da alma da Alice também, né? Sim, um pouco de cada. Muito bem. Gente, lembrando que você que não comprou seu ingresso para o evento Mulherar do ano de 2024, já está disponível para venda os ingressos. Você pode entrar no Instagram, @Movimento Mulherar, lá tem o link, onde você pode garantir o seu ingresso para participar do evento de 2024. Será um domingo, e é um domingo que você vai reservar para você, para estar 100% de corpo e alma presente no evento Mulherar. Você vai esquecer do mundo, esquecer da vida, esquecer dos filhos, esquecer do marido. Nesse dia é o dia que você vai tirar para você, para olhar para dentro, para se conectar com você mesmo, se conectar com outras histórias e absorver um pouco de tudo que a gente está preparando para você nesse evento. Falando em história, Alice, você comentou lá no início que você queria ser astronauta, né? Sim, O Felipe queria. hoje também quer ser astronauta. Ele é apaixonado e ele fala até que vai me levar. Ah, que bom então, né? Você passou isso no útero? Como é que foi? Nossa, filho. Olha, não sei, mas ele gosta, né? Talvez eu tenha aí o autismo em mim também, não sei, né? Essa paixão aí. Mas sim, eu queria ser astronauta. Eu tinha uma pasta que eu colecionava, vinha um jornal lá em Minas que vinha todo domingo uma foto de uma galáxia. Eu colecionava aquilo, sabia tudo. E eu acreditava que eu ia ser astronauta, porque eu era muito boa em física e era muito diferente, assim, modéstia à parte, meus resultados eram melhores do que os colegas, né? Então eu tinha essa habilidade na física e eu tinha essa vontade, só que aí depois eu achei que era muito difícil e que eu não conseguia, e aí acabei que eu indo mais para química, engenharia de materiais mesmo, e na física eu me descobri em engenharia de materiais, né? Que eu falei que eu trabalhei nesse super cabo que era com cerâmica. Mas sim, o Felipe adora espaço, ele quer ir, às vezes ele fala que um meteoro tinha que cair aqui para acabar com os humanos e voltar os dinossauros, que eles são melhores do que a gente. Muito sábio. Muito sábio. Mas eu admiro muitas pessoas que se dão bem com química, física, porque eu não sei vocês, mas eu era só para passar de ano, assim, né? Isso aí também. Mas são áreas, assim, muito, acho que para você estudar mais a fundo e trabalhar com isso, tem que ter um amor por isso, né, Alice? Sim, tem que ter amor, tem que gostar bastante, tem que se preocupar, né? Não é uma questão de marketing, de ser natural, é uma questão minha, né? Lá, ainda na engenharia de materiais, eu fiz uma rolha com rolha de vinho, com fibra de bambu e borracha natural, porque o sobreiro, a árvore está em extinção, então já tinha essa preocupação. Então tem que ser coisas assim que tu gosta mesmo, que tem paixão para fazer diferente, para que tenha efeito, que tenha credibilidade, porque eu sei que muita gente ainda acha que porque é natural não funciona, e eu quero mostrar que sim, se você tem conhecimento, hoje a gente tem a tecnologia, e a gente trazendo a tecnologia, a gente consegue, sim, resultados melhores do que com sintéticos, que é o nosso caso, né? Nós ficamos em segundo lugar em abril com inovação na FAPESC, no Projeto Nascer. E a inovação porque, existem espumas? Existem sérums? Existem. Mas qual que é a minha proposta e dos próximos produtos? É que os ativos sejam microencapsulados. E microencapsular tem que ter feito engenharia de materiais. Porque, meu filho, fenômenos interfaciais é uma matéria muito difícil. E não é fácil microencapsular. É difícil até de falar, né? Imagina estudar, né? É difícil de, né, acompanhar que sim, então não adianta. Então, assim, se quiser, assim, o efeito que os nossos têm e terão serão microencapsulados. E essa é a nossa diferença, né? Que eles estão ali preservando o ativo não vai estar oxidado, né? Então é isso. Gente, quanta bagagem, né? Meu Deus, quanta bagagem tem essa mulher. Que bom Vocês também. Que bom que você está aqui conosco, Alice. Que bom que você está aqui compartilhando a tua história. Que a gente deseja que essa história, que esse episódio tenha tocado o coração de outras mulheres, que inspirem elas, que apesar de toda a dificuldade
que a gente passa sempre tem um propósito maior, né? Então, Sim. acho que a gente tem que pensar assim, né? Sim. E assim, eu acho que seja em qualquer nível, sabe, Rafa? Tem muita gente isso que eu sei que não tiveram as oportunidades que eu tive. Não foram fáceis também, tá? Eu quis muito estudar na Federal. Meu pai não tinha condições. Ele já era aposentado e aposentado como metalúrgico, ele não estudou muito. Então, assim, ele não tinha condições. Eu falei, não, pai, eu vou para uma federal, mas eu vou morar no alojamento, eu vou comer no bandejão. Eu fiz de tudo para ele permitir, porque ele não teria condições de me manter no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, lá eu fazia iniciação científica, dava aula, fazia tudo para conseguir me manter. E outro dia eu vi uma história, né, de uma mulher que ela estava no MasterChef, com gêmeos de 5 meses, e aí perguntaram com quem que eles estão. Ah, com a minha mãe. E cadê o pai? O pai foi embora 12 dias antes deles nascerem. E aí ela falou que ela sempre gostou de culinária, só que com 17 anos a família queria que ela fosse médica, engenheira, jornalista, e não é muito isso, sabe? Não é a profissão, é o dom. Então, assim, o meu dom agora cada vez mais vem vindo assim coisas da infância que sempre foi pro cheiro, porque eu era uma criança muito agitada. Então o cheiro ele me trazia calma, sabe? E esse é o meu dom. Mas tem gente que é de fazer bolo, e aqui vocês estavam falando, e são bolos sensacionais. E, gente, o bolo é caro. Vai comprar bolo para o aniversário das crianças, né? E sabe como que a gente descobre o valor do bolo? Quando a gente tenta fazer bolo e não sabe. Exato. Aí a gente pensa, realmente, um bolo bem feito tem o seu valor, né? Então, quem tá aí assistindo a gente, se o seu dom é organizar, cara, vai ser uma personal e tu pode crescer dentro do teu dom, sabe? Não quero colocar aqui, porque é engenheira, porque é isso e aquilo, né? E uma coisa também que a gente fala muito no Mulherar, né? No início as pessoas tinham dúvida, as mulheres, né? Esse movimento é para empreendedoras, somente para empreendedoras? Não, esse movimento não é para empreendedoras, é para mulheres. Porque nem todas as mulheres se encontram no empreendedorismo. A gente sabe que é difícil, assim como trabalhar dentro de uma empresa muitas vezes é difícil, mas são coisas diferentes. E eu sempre falo que a gente empreende de qualquer forma, sendo independente ou empreendendo dentro da empresa de outra pessoa. Porque isso, se você tem essa visão, você vai contribuir com aquela empresa onde você está empreendendo dentro dela. Exato. E isso, às vezes, muitas mulheres se cobram. Nossa, mas eu preciso empreender para ter sucesso. E não é. Você pode se encontrar dentro de uma empresa. Não foi o teu caso, né, Alice? Exato. Mas pode ser o caso de muitas mulheres que estão nos assistindo hoje. E isso não vai fazer de você uma mulher menor, ou com menos sucesso, ou com menos valor. Muito pelo contrário. Você precisa encontrar o teu padrão, né? Exato. Que a gente fala. E às vezes a gente empreende, inclusive, na vida, né? Todo o tempo, né? O tempo inteiro, exato. Quando a gente tá defendendo uma ideia, quando a gente tá, né? Criando filhos também. Né? Criando filhos, a gente tá empreendendo, né? Fazendo gestão da vida, né? A gente precisa fazer gestão da vida, porque é uma série de coisas pra gente gerenciar. E uma coisa que também é sobre o Mulherar e que a gente quer muito levar isso para as mulheres, levar para as pessoas, é a questão do autoconhecimento, né? Porque às vezes, né, Alice, para algumas pessoas, acredito que foi um pouco do teu caso, tava muito claro o dom, né? Sempre foi uma coisa que teve latente em ti, que você... Mas nem para todo mundo funciona assim, né? Às vezes a gente tem dificuldade de descobrir onde que tá o meu dom, né? Mas que a gente tenha coragem de tentar se descobrir no dia a dia, sempre tentar buscar... né, se conhecer mais, porque através do autoconhecimento a gente vai se descobrindo e descobrindo coisas que a gente gosta e que nos completam e nos fazem felizes, né? E assim, não tava tão claro assim pra mim, né? Parece que tava, mas não tava. Eu ainda sofri por ter pedido demissão, né? Que quando eu voltei dessa queimadura eu pedi demissão. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa, aí eu pedi demissão também, só depois que eu entendi que era assédio moral. Eu também sofri. Porque na minha cabeça eu seria uma engenheira de chão de fábrica, porque eu adorava aquilo, conversar com as pessoas, estar ali na produção e executando. Mas eu também sofri, sabe, até chegar nesse ponto. Ainda sofro, sabe, não é fácil. E até na família também, né, a gente escuta, mas você tá tentando uma coisa nova, né, porque às vezes eles querem aquela coisa mais
estável, Certo, né? sim, Com mais segura, estabilidade. Então a gente escuta também. Mas é isso aí, tentando pra gente achar o dom. Até cair a ficha, e a cada conversa eu vou lembrando mais uma vez de alguma coisa que já era minha, igual do Perfumaria, que eu nem lembrava e que nós tínhamos ganhado, e temos foto, temos, né, certificado e não lembrava. Então já estava ali, sabe? Mas não estava claro para mim. Eu estava me enganando que eu ia ser uma engenheira de chão de fábrica e tal. Que tem pessoas que têm esse dom. E esse é o dom delas. E elas fazem muito bem e coordenam uma equipe maravilhosamente bem. E é exaustivo também. Mas é exatamente isso. Tá aberto para descobrir o seu dom. E às vezes mudar o rumo, né? Mudar. Porque às vezes é necessário mudar o rumo. E não que é fácil. Não Deu é. medo lá atrás, Alice? Muito. Eu lembro até hoje. Meu pai estava aí comigo. E aí eu cheguei em casa, 9h30 da noite, né? Eu ficaria até 2 da manhã. Cheguei chorando muito, falei pra ele, não quero conversar, e fui pro quarto. E ele já ficou todo nervoso. Aí no outro dia eu fui no centro de inovação já buscar, né? Pra me empreender. E aí no dia que eu assinei a demissão, eu entrei no centro de inovação. Mas é um medo, né? Porque eu tinha uma pessoa ali que dependia de mim. Meu pai e minha avó me ajudavam com aluguel, mas as contas não, e aí? Né, o pai dele ajuda, né, paga a escola dele, tudo, mas eu tenho os meus custos, né? Então, até hoje dá medo, né? Dá medo o tempo inteiro, né? Essa semana teve uma outra situação, então a gente sempre tá à prova, mas a gente tem que... Nada é fácil, eu acho que nada é fácil, a vida de ninguém é fácil, tem os percalços, mas você tem que estar seguro de que não, é isso aí. E aí, junto com os programas, né, que eu participei, e com as pessoas agora tendo feedback, agora eu tenho certeza, sabe, que tem propósito, né? O meu produto tem propósito, ele tem mercado, não vai ser fácil, né? E para grandes desafios, grandes batalhas, né? E eu quero, né? Eu quero que a gente seja uma marca, assim, consolidada e conhecida. E isso eu vou ter que enfrentar ainda muita coisa, né? Então não é fácil. Até hoje dá medo. Deu muito medo e ainda dá medo. Então fica aí essa dica também, né, para quem está pensando em arriscar o sonho. Não dá para esperar não ter medo, porque, né, ele não vai simplesmente desaparecer, né? Então, como diz aquela frase, vai com medo mesmo, né? E vai trabalhar em dobro, tá? Vai achar que porque trabalha pra ele, vai trabalhar... Não, se tu não trabalhar sábado, tu não... Como é que vai pagar a tua conta? Sabe? Tem várias contas. Entrou uma bolada de venda, aquilo ali não é teu salário. Então, assim, tem algumas ilusões aí por trás do empreendedorismo e, né, e de empresariar que as pessoas não contam, né? No começo, tu não ganha nada e tu tem que pagar várias coisas. Ou paga um funcionário mais do que o teu salário, ou tem que pagar empresas, né? Igual hoje é a Pulsar, que agencia a gente, né? Então, é bem custoso, assim. E você dorme com problema, tu acorda com problema. E da empresa tu deixa ele lá, volta, e é isso aí. É isso aí. Depois desta grande lição, né? 1h20 aí de podcast, né? A gente ficaria aqui a tarde inteira, mas acho que precisamos encerrar, né? É isso aí, mas antes também, né, pedir para todo mundo aí que tá assistindo encaminhar também esse vídeo, compartilha essa história, manda para as amigas, para aquela amiga que você acha que vai fazer diferença, que vai ajudar, que também está precisando ouvir essas palavras. Compartilha, gente. Vamos fazer do Mulherar um grande movimento, uma grande rede. Para isso a gente conta com você também. E não esquece de colocar nos comentários quem você acha que vai ganhar a batalha dos bolos. Eu quero saber quem vai ser o juiz. Quem que vai Isso. A produção. Já chama. Isso aí, vai ter produção. E nós vamos, assim, coloca aí, quem que você leva mais fé que vai fazer o bolo menos pior? Quero saber. Trazer as crianças pro Time bolo. Rafa, time Kátia e time Lu. É isso aí. É isso aí, Alice. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Por compartilhar sua história conosco. Obrigada por fazer parte das nossas vidas, porque sim, você escolheu fazer parte das suas vidas. Sim. Então, muito obrigada por isso. Tenho certeza absoluta que a tua história vai tocar o coração de muitas mulheres. E realmente só agradecer. Obrigada mesmo por compartilhar, porque eu sei o quanto é difícil muitas vezes expor a sua história, né? Então, obrigada mesmo por abrir ela pro mundo. Obrigada a vocês.
Obrigada a você. Desejamos muito sucesso pra Isso aí. você e pra Amém. Sofione. Obrigada. Isso aí, gente. Muito obrigada. Quem está com a gente aqui, não esquece, de novo, os recadinhos. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify e aproveita muito esse conteúdo. Ele está sendo sempre produzido com muito amor, pode ter certeza. Produzido pela Cadência Produções. Eu quase esqueci, galera. Né? Põe na tela. Obrigada, Cadência Produções e Pulsar, né? O time da Pulsar, a Thaís e a Adri, estão aqui nos acompanhando nos bastidores sempre. E hoje, pela segunda vez, tivemos a ajuda do Augusto. Mas eu esqueci outra vez, então eu tô aqui. Augusto, 2 vezes, muito obrigada por você também ajudar a gente, tá? Os maridos estão aí sempre isso aí. nos apoiando, Isso aí. nos ajudando e botando a mão na massa. Isso aí. Sem remunerações. Sem remunerações. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.